Olá, pessoal. Nós vamos hoje na aula refletir, né, pensar um pouquinho sobre como está estruturado, como está organizado o texto, o conto, A Bruxa e o Caldeirão. O mesmo que vocês fizeram a atividade, tá? Da aula passada, do ler e escrever, nós vamos agora analisar o texto, tá certo? Então, eu gostaria que vocês abrissem o livro Ler e Escrever, na página 139 novamente, e prestassem bastante atenção, tá? Nos pontos que eu quero destacar quanto à estrutura do texto, à organização dos parágrafos, tá certo? Então, vamos começar pelo seguinte, olha, o texto, o Caldeirão, A Bruxa e o Caldeirão, ele é um conto, tá? Vocês conhecem vários contos, né? O conto de fadas, o conto de mistério, conto de aventuras, contos de assombração, tá? Então, existem vários tipos de contos. Todos eles, né, eles são conhecidos como narrativa, tá? É uma narrativa, isto é, ela é uma história que apresenta as ações de personagens num determinado tempo e espaço, tá? O que seria esse tempo? Dentro da história está sendo referido o tempo em que a história se passa, em que a história aconteceu, tá? Então, quando que a história aconteceu? Quando eu leio uma narrativa, quando eu leio um conto, eu consigo entender quando a história aconteceu. Tá? Mesmo que não seja exatamente, mas eu não sei exatamente que dia, que mês, que hora, né? Pode ter sido há muito tempo atrás, mas eu tenho uma noção do tempo, tá? Ele pode estar bem definido ou não, mas ele me mostra quando a história aconteceu. E eu tenho também o espaço. O que é o espaço? É o lugar onde a história se passa, tá? Os personagens, eles estão em que lugar? Onde aconteceu a história que eu estou lendo, né? Que o autor está me contando, que o narrador está contando para nós, para os leitores. Então, nós vamos pensar aqui, ó, em palavras ou nas expressões, tá? Que marcam o tempo e o espaço no conto que nós estamos estudando agora, que é o conto A Bruxa e o Caldeirão, tá? Então, vamos ver que passagens que teve no texto que teve uma marcação de tempo, que eu pude pensar, né? Quando que essa história aconteceu. Logo no início do texto, ó, se vocês estiverem com o Ler e Escrever aberto, na página 139, começa exatamente assim, ó, quando preparava uma sopa. Então, olha aqui, é uma noção de tempo, ele não está definido, mas o narrador está querendo nos dizer que tudo começou quando, né, a bruxa estava preparando uma sopa. Então, foi naquele tempo, naquele momento em que a bruxa fazia a sopa, que toda a história, né, deu início a toda a trama, né, a todo o enredo da história, tá? Outro momento no texto tá assim um parágrafo. Matutou dias seguidos. Olha o tempo aqui, ó, esse está definido. Foram dias que se passaram, tá? Matutou, pensou. Ela ficou pensando dias e dias seguidos para tentar resolver o problema, né? Que problema que ela tinha? O furo no caldeirão. Então, ela não resolveu logo de imediato, tá? Então, o texto, ele tá me dando aí uma ideia de que se passaram dias até ela pensar no que fazer. E lá no finalzinho, ela coloca assim, ó, o narrador, né, coloca essa expressão, ó, os anos foram passando. Olha aqui, ideia de tempo transcorrido,
na história, tá? Então, não é uma história que começou e terminou no mesmo dia. Não, começou quando ela estava preparando uma sopa, aí passaram dias e depois passaram anos, certo? Então, os anos foram passando. Então, a palavra anos também está sendo uma marcação de tempo, tá? Agora, vamos ver a marcação de espaço. Ó, o lugar onde aconteceu a história. Bom, fica claro que se a bruxa estava preparando uma sopa, é lógico que era na casa dela, ó. Então, a casa da bruxa, tá? Não está escrito no texto casa da bruxa, mas conforme eu vou lendo a história, eu entendo que ela está preparando uma sopa na casa dela. Lá para o meio da história, né, depois que se passaram aí esses dias, e ela vai aonde? Ela vai na feira. A feira também é um lugar. Onde? Em que lugar acontece a história? Na feira. Ela vai na feira procurar, né, tentar encontrar aí um novo caldeirão para ela comprar. E quando está no finalzinho da história, né, quando aí os anos passaram, mostra outro lugar, que é o charco. O que é charco? É um brejo, tá? Então, é um lugar. É um lugar onde vivem quem? Os sapos, né? Porque lá no finalzinho da história, ela não diz aí, o narrador, né, nos conta que teve outro furo, né, no caldeirão, que não era mais novo, porque já se passaram anos, e ela acabou transformando o mercador, que não era mais aquele, já era um outro mercador, né, o neto, ela acabou transformando o neto do mercador em sapo. Então, em que lugar ele foi? Né? Em que lugar estava aí o sapo, né, o mercador que foi se transformado em sapo? No brejo, certo? Então, olha só, nós vimos então que uma história acontece num determinado tempo, em determinado lugar, ou vários lugares dentro da mesma história, né? Agora, além disso, uma narrativa ou o conto que nós estamos estudando aí, né? O conto da bruxa e o caldeirão, ele apresenta vários elementos, esse conto, tá? Que estrutura, que forma o texto todo. Que elementos são esses? Nós temos os personagens, né? Não existe história sem personagens. Neste caso aqui, do que nós estamos estudando, só existem dois personagens, que é a bruxa e o mercador. Mas existem outras histórias, outros contos, que têm vários personagens, né? Neste exemplo que nós estamos aqui estudando, é a bruxa e o mercador. Nós temos um narrador. O que seria o narrador? O narrador é aquele que está nos contando a história, tá? Neste exemplo da bruxa e do caldeirão, o tipo de narrador que nós temos é um narrador observador. Veja bem, por que ele é um narrador observador? Porque ele não participa da história como um dos personagens, tá? Então, quem está nos contando a história não é a bruxa e não é um mercador. É alguém que está observando e nos contando tudo o que aconteceu com essa bruxa, com o mercador, tá? Aí tem que ter uma complicação, porque uma história que não tem problema não é uma história interessante de ler, né? Nós, leitores, não vamos gostar de uma história que não aconteça nada. Então, toda narrativa, ela tem uma complicação, um problema dentro da história. Neste exemplo, no caso da bruxa e do caldeirão, lógico que o problema era o furo, né? Que a bruxa encontrou no caldeirão e ela não conseguia mais fazer as suas sopas. Aí aparece o clímax. O que é o clímax? Olha só, é aquela parte mais emocionante, tá? Onde o personagem vai tentar resolver o problema
e começa a acontecer coisas mais emocionantes, né? Que deixa o leitor assim querendo saber o que vai acontecer agora, né? Que vai dar suspense para a história. Neste caso, seria quando a bruxa vai até a feira para comprar um novo caldeirão e lá ela conversa com o mercador e ela vai ter aquela vontade de transformar aquele mercador em sapo, mas ela se aguenta firme, né? E não transforma. Então, o clímax aqui da história seria esse. E a história vai desenrolando, né, até chegar ao seu final, tá? Numa narrativa, a gente chama esse final de desfecho. O desfecho da história, ou seja, o final, como terminou a história, tá? Se teve fim ou não, né? Porque tem várias narrativas aí que não tem fim, que deixa o leitor pensando, né? Ou ele próprio, o próprio leitor aí decide, né, como terminaria a história. Neste caso, da bruxa e o caldeirão, a história termina depois, né, de anos que o caldeirão furou de novo, né? Aquele caldeirão que era novo, que ela comprou lá na feira, furou novamente. Claro, se passaram anos, o caldeirão já não estava mais novinho, né? E aí o que que aconteceu? Ela transformou o neto daquele mercador que havia vendido o caldeirão, ela transformou ele em sapo. Por que que ela transformou o neto do mercador em sapo e não o próprio mercador que vendeu para ela? Porque aquele mercador já não estava mais vivo, né? Olha que passaram anos e nós estamos lendo uma história de bruxa. Bruxa vive séculos, né? Ela não morre e as pessoas, né, os seres humanos, têm um fim, né? Então, por isso que acabou sobrando para o neto. Aquela praga que ela rogou, né, lá na história, lá no meio da história, que se acontecesse alguma coisa com o caldeirão, ia transformar em sapo, acabou cumprindo-se, mas com o neto, porque o mercador que vendeu já não estava mais vivo para ser transformado em sapo, certo? Olha só, vocês estão entendendo, né? Prestem bastante atenção. O que que nós vimos até agora? Nós vimos tudo que faz parte do conto, né? Da história, de uma narrativa. Tudo que tem que ter. Tem que ter aqueles elementos, tem que ter personagem, tem que contar uma história, tem que quem conta essa história é o narrador. Esse narrador ele pode ser observador ou ele pode ser o próprio personagem contando o que aconteceu com ele, tá? E além disso que a gente viu, ainda temos que pensar a estrutura, tá? Como que é feito, como que é escrito um conto, uma narrativa. Neste exemplo da Bruxa e do Caldeirão, ele está escrito em prosa. E o que que é prosa? Ele está escrito em parágrafos, tá? Porque eu posso escrever um texto em prosa ou em versos. Quando eu escrevo em versos, eu estou me referindo a poemas, tá? Quando eu escrevo em prosa, eu quero dizer que o meu texto tem parágrafos, que todo mundo já ouviu, que a professora vive falando. Olha, não esqueça de deixar espaço do parágrafo. Ou quando você conta uma história, né? Você que é o criador da história, você escreve tudo num único parágrafo, né? Não faz vários parágrafos para a história. Então, vamos entender aqui o que que seria exatamente um parágrafo. Ó. É o desenvolvimento de uma ideia dentro do texto, tá? Então, o texto, a história toda, ela tem um assunto, né? Uma ideia central,
onde vai desenrolar a história e ela vai ter várias ideias. Estas várias ideias seriam os parágrafos, tá? Então, cada parágrafo ele é formado com uma ideia. Então, observe aqui, ó, eu dei dois exemplos. Esse daqui, ó, é um parágrafo e este daqui é outro parágrafo. Eu peguei dois bem diferentes para vocês entenderem o que é um parágrafo, ó. Primeira coisa, olha aqui esse espaço, ó, onde eu comecei o parágrafo, tá? É a marcação de parágrafo, é o espaço. Isso daqui, ó, que a professora sempre pede para vocês. Ah, você vai escrever uma frase, vai escrever um parágrafo, deixe o espaço, que a gente fala, ó, põe o seu dedinho para deixar o mesmo espaço de parágrafo para todos eles, tá? Você vai escrever 3 parágrafos num texto, ele tem que ter o mesmo espaço. Olha aqui, ó, espaço do parágrafo aqui e olha aqui, ó, espaço do parágrafo aqui. Olha que é o mesmo espaço que eu deixei aqui, tá? Então, esse daqui é um parágrafo que eu tirei lá do texto da Bruxa e o Caldeirão. Vou ler, ó. Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar? Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvada de granizo que furou os telhados das casas em redor. Ó, terminou aqui o parágrafo, tá? Vocês perceberam que este parágrafo, ele é longo, ó. Ele é formado por várias frases. Vou até contar as frases, ó. Uma frase, é uma frase interrogativa, uma pergunta. 2 frases, também uma pergunta. 3 frases, ó, terminou aqui. 3 frases. Esse é uma frase afirmativa, ó, ponto final, tá? Então, este parágrafo é formado por 3 frases. Terminou a primeira frase, comecei com letra maiúscula na mesma linha. Terminei a segunda frase, comecei com letra maiúscula na mesma linha. E vou até terminar, ó. Eu terminei o parágrafo. Vou para outro parágrafo, eu tenho que ir para outra linha e deixar espaço do parágrafo, tá? Então, este parágrafo eu já percebi que ele é longo, é formado por 3 frases. Eu deixei o espaço aqui para marcar o meu parágrafo, tá? E eu estou dizendo que um parágrafo, ele tem uma ideia, tá? Eu consigo ler e entender a ideia deste parágrafo. Então, aqui a ideia deste parágrafo é falar o que aconteceu com a moça que vomitou a nuvem, tá? Percebam que este parágrafo é do narrador. O narrador aqui está nos contando o que aconteceu com a moça que vomitou a nuvem. Na verdade, o narrador aqui, ó, parece que ele quer conversar com a gente, ó. Se a moça vomitou a nuvem, ó, como se ele tivesse adivinhando que nós, leitores, né, queremos saber o que aconteceu lá com a moça que comeu, que engoliu uma nuvem, né? E que a bruxa teve que dar jeito nela, tá? Vocês lembram da história, tá? Fala isso lá na história. Então, isso aqui tudo é um parágrafo. Eu tenho que deixar o espaço do parágrafo. E tudo isso daqui me apresenta a mesma ideia, tá? Tudo isso daqui faz dar sentido a uma ideia. A ideia da moça que vomitou a nuvem, tá? Agora, faz de conta que eu vou escrever o parágrafo e eu paro aqui, ó. Ó, paro aqui, na palavra nuvem, tá? E eu não continuo. Vamos fazer de conta que eu parei aqui e eu acho que eu tenho que ir para outro parágrafo. Ó, se eu ler até aqui, vocês acham que dá sentido para a história? Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar? Com a potência do remédio, além da nuvem. Deu sentido? Além da nuvem, o quê? Não entendi. O que aconteceu além da nuvem?
Vocês perceberam? Eu tenho que continuar a minha ideia para que tenha sentido. Isto é um parágrafo, certo? E este daqui precisou ser longo para que fosse concluída a ideia. Agora vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é um parágrafo, ó. Olha aqui. Este parágrafo começa aqui, neste sinal, né, que é um travessão. E aqui, olha que curtinho, e termina num ponto final, ó. É uma frase curtinha, é uma fala, tá? Olha aqui o espaço, tá? Para marcar o início do parágrafo. Depois é que eu coloco o sinal de travessão. É outra coisa que muitos alunos erram, né? Muito aluno acha que o travessão já substitui o espaço do parágrafo. Aí tem gente que pega o travessão e coloca aqui, ó, aqui no cantinho. E não é assim, tá? Eu tenho que deixar primeiro o espaço para marcar o meu parágrafo, aí eu vou usar o sinal de pontuação aqui, o travessão. E o que quer dizer esse travessão? Quer dizer que alguém vai falar aqui. Neste parágrafo é a fala de alguém, de algum personagem. No caso aqui, ó, pois bem, levo-o. Quem é que falou isso? Foi a bruxa. Pois bem, levo-o. Quem é o o? É o caldeirão, tá? Ela não quis repetir a palavra caldeirão, então ela falou, pois bem, levo-o. Ou, quer dizer o quê? Pois bem, levo o caldeirão. Deu sentido? Deu para entender? Claro que deu. Eu entendi perfeitamente, né? Que a bruxa estava comprando o caldeirão e disse que ia levar o caldeirão. Então, eu concluí a minha ideia, ó. A ideia está concluída e bem curtinha, mas teve sentido. Teve sentido. Então, é um parágrafo, certo? E toda vez que eu concluo uma ideia, eu preciso colocar um sinal de pontuação e ir para outra linha, deixar espaço de parágrafo. Deu para entender o que é um parágrafo? Vamos ver então, né? Olha tudo que nós vimos nessa aula. Toda a estrutura, né? Tudo como é formado, como é organizado um texto de narrativa, como o nosso exemplo, que é o conto, A Bruxa e o Caldeirão. Nós vimos tudo que tem que ter, né, num conto, que são os personagens, que é o narrador, tá? Como que é estruturado, como que é organizado. Nós vimos os parágrafos. Agora que analisamos, então, essa organização e as características desse gênero textual, que gênero textual? O conto, A Bruxa e o Caldeirão. Nós vamos, então, para as atividades. Ó, prestem atenção, tá? Depois, vocês parem o vídeo aqui, tá? Para ler cada pergunta, ir no texto da página 139 do Ler e Escrever e ver, né, o que tem que ser feito, fazer e responder no caderno, tá? Então, é importante prestar atenção no que está pedindo. Se eu não entendi de primeira, eu preciso ler várias vezes até eu entender o que está pedindo a atividade, tá? Então, vamos ver a primeira, ó. Leia novamente o texto. A Bruxa e o Caldeirão. Enumerando. O que significa enumerar? Colocar números. Número 1, 2, 3, 4, tá? Enumerando os parágrafos. Então, o que você tem que fazer? Ir lá no texto, colocar número na frente, onde começa cada parágrafo. Naquele espaço para marcar o parágrafo, coloca número 1. Aí procura o segundo parágrafo, 2. Procura o outro parágrafo, 3. E assim você vai fazer até terminar o texto, tá? Você vai colocar números. Feito isso, escreva em seu caderno quantos parágrafos é formado o texto, tá? Então, você vai colocar números, você vai descobrir
quantos parágrafos tem o texto A Bruxa e o Caldeirão? Tem 15? Tem 20? Quantos parágrafos tem? Tá? Precisa contar, vai colocando os números para você não se perder nessa contagem. E no caderno, você vai só escrever número 1 e vai colocar. Tem tantos parágrafos, tá? Pula uma linha. Respondeu a questão 1? Pule uma linha do seu caderno, tá? Por que pular linha? Porque isso é organização, é deixar o caderno bonito, caprichado, fácil para a professora identificar a resposta, tá? E caprichem na letra. E a gente começa a responder com letra maiúscula. Não esqueçam, tá? Pergunta 2. Agora, pegue 2 lápis coloridos. 2. Um de cada cor, de sua preferência. Então, qualquer cor, tá? Mas procure cores assim, bem diferentes uma da outra, tá? Não vai pegar cor muito parecida, não. Por exemplo, um azul e um laranja, um vermelho e um amarelo, sabe assim? Escolhe 2 cores, tá? Localize no texto os parágrafos que representam as falas. Quem é que fala na história? É a bruxa e o mercador. Então, tem falas de 2 personagens. Uma fala é da bruxa, a outra fala é do narrador. Eles estão conversando, tá? Na história. É muito importante vocês lerem com atenção para não pintar errado, tá? Você não escolheu 2 lápis de cor? Então, você vai pintar de uma cor a fala que for da bruxa e de outra cor a fala do mercador, tá? Não sei quantas falas tem para a bruxa e quantas falas tem para o mercador. Você vai pintar todas as falas que aparecer da bruxa é de uma cor. Todas as falas que aparecer do mercador é de outra cor, certo? Pintou. Vocês viram que não é para responder nada nessa? É só pintar? Então tá. Então não é para responder nada, eu não preciso colocar no caderno, tá bom? Vou para 3. Ó. Eu posso no caderno, coloco o número 1, posso colocar número 2 no caderno e escrever só a palavra pintar, tá? Ou colocar até a cor, sabe, uma legendinha? Faz uma legendinha que é legal. Assim, faz um risquinho de uma cor e escreve fala da bruxa. Outro risquinho de outra cor, fala do mercador, tá? É legal colocar isso como resposta. Aí pula a linha, vai para 3. 3. Escolha uma das falas do mercador. Do mercador, ó. Ele vai ter mais de uma fala, tá? Então, você vai escolher uma e vai copiar essa fala no caderno. Só uma fala. De quem? Do mercador. Então, é importante ler para não pintar errado as falas, tá? É aí que eu vou ver se você acertou ou não. Aí você vai escolher, então, só uma das falas do mercador, qual você quiser, vai copiar no caderno, mas não é copiar de qualquer jeito. É um parágrafo, não é? É uma fala, mas é um parágrafo. Então, você tem que copiar como? Você não pode deixar, né? Não pode esquecer do espaço para marcar o início desse parágrafo. Você não pode esquecer que tem que começar com letra maiúscula. Você não pode esquecer que tem que usar a pontuação correta. Que pontuação mesmo que eu tenho que usar? Você vai ver lá no texto. Se é uma fala, né? Fica muito claro para mim quando eu olho assim para o texto, eu já sei onde tem fala. Eu só preciso ler com cuidado para conseguir perceber a fala de quem que é, de qual personagem, tá? Então, você escolheu, escreveu no caderno, letra bonita, usou letra maiúscula, tá? Fez a pontuação correta, beleza. Pula a linha, vai para a questão 4. Número 4. O diálogo ou as falas, ó, diálogo, né? Dialogar, falar. As falas nas narrativas são representadas com um sinal de pontuação. Qual é o nome
desse sinal de pontuação, tá? Que nome a gente dá para aquele tracinho, que a gente não pode falar isso, não é tracinho, ele tem um nome, tá? Para indicar uma fala. Entenderam? Então, eu quero que responda no caderno de vocês, com letra bem bonita, bem caprichado, tirem foto e mandem para a professora.